Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Sejam com todos vocês. Eu quero hoje estudar juntamente com vocês o capítulo 14 de Romanos. Estamos perto de terminar esse livro. E aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele trata conosco mesmo, com os crentes, toda a responsabilidade, a nossa conduta perante a sociedade, né? Ele fala o que nós devemos fazer, né? De acordo com a palavra de Deus. Ele fala das responsabilidades dos crentes perante os cristãos que são fracos na fé. Então, ele fala que nenhum crente, nenhuma pessoa, filho de Deus, crente em Cristo Jesus, deve ser julgado por outro crente aqui na terra. Nós não devemos criticar, né, a legalidade que Cristo deu a cada um de nós, né? Impondo regras, né? Não julgue, ele fala, com relação à comida, porque aqui nesse capítulo ele fala sobre os fracos e os fortes. E ele deixa muito claro que tem pessoas que são mais fracas do que outras. Então ele pede para que nós não devemos criticar, né? O nosso próximo, o nosso irmão. Ele fala assim, ele trata de um assunto que é bem em relação à comida, porque ele fala assim que alguns acham errado comer carne ou qualquer alimento que tenha sido sacrificado a algum ídolo. Ele fala que nós não devemos julgar o nosso irmão com relação aos dias, porque tem pessoas que acham alguns dias mais sagrados do que outros. Nós temos uma visão diferente um dos outros, né? Isso que Paulo está dizendo aqui. Tanto o crente mais forte quanto o crente mais fraco pertencem ao Senhor. E a ordem é que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E nós não devemos corromper a nossa liberdade, né? Nós não devemos, como cristãos maduros, nos tornar pedra de tropeço na vida do nosso irmão, que talvez seja mais fraco na fé, né? E a Bíblia fala que nós não devemos permitir que coisas lícitas e boas sejam vistas como ilícitas e perversas. E ele fala para que nós não nos esqueçamos que o amor é mais importante do que a liberdade pessoal de cada um de nós. E o cristão maduro, ele deve se tornar uma pedra de apoio para o outro que é mais fraco na fé. Todo crente, ele fala, todos nós cristãos vamos ser julgados por Deus. Então, o julgamento se baseia, sabe o que, irmãos? Na morte e na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. E ele fala que nós devemos nos compadecer, né? E não complicar os nossos problemas aqui da terra lá no alto, ou ao contrário, não complique os seus problemas lá no alto, ao julgar o seu irmão aqui embaixo, porque nós criamos situações para nós mesmos diante de Deus que está lá nos céus e que não julga como nós homens julgamos, amém? E ele fala de as características de Deus, a tolerância à luz do juízo de Deus, as características do juízo de Deus. Ele diz, irmãos, nesse capítulo 14, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos, sem exceção, vamos prestar contas ao Senhor. Essa é a palavra do capítulo 14. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui, no capítulo 14, no verso 12, que ele fala assim, assim, é o versículo que está escrito aqui, versículo 12 do capítulo 14. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Agora o verso 13, irmãos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão.
Olha só, como no começo do capítulo 14, ele falou sobre o fraco e o forte, daqueles que come do que não come, que se você comer algo que o outro irmão está junto com você à mesa, ou tomando um lanche, ou comendo alguma coisa, ele não come por conta da fé dele, você e eu não devemos comer também. Aí no capítulo 17, para não fazer o irmão ficar escandalizado ou julgar que nós estamos pecando, amém? Então, ele fala assim no capítulo 14, no verso 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Louvado seja Deus, né? Nós devemos não trazer complicações, né, dos nossos problemas de acordo com a vontade de Deus que está nos céus, ao julgar o nosso irmão aqui embaixo. Isso fala no capítulo 14, no versículo 10, que eu vou ler por vocês. Portanto, você, olha, é uma pergunta que o apóstolo faz. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos, olha a parte B do versículo, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, enfrentar, irmãos, essa é uma observação que eu quero fazer dentro do versículo 12, que fala que cada um de nós vamos prestar contas a Deus de nós mesmos, de si mesmos, cada um. Então, quando nós enfrentamos as críticas e o julgamento dos outros, é mais fácil para você e para mim quando nós nos lembrarmos desse versículo, que ao final das nossas vidas, todos nós, sem exceção, vamos comparecer diante do nosso Senhor e nós vamos estar de pé ou vamos cair. E no fim de tudo, nós vamos responder somente a Deus no dia do juízo final. Vamos comparecer diante do tribunal de Deus, como fala aqui no capítulo 14, né? Quais são as características do juízo de Deus? Está no versículo 11 e 12 que eu li para vocês. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ele fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos prestarão contas ao Senhor. Meu parecer, meu conselho, para que nós possamos aplicar para as nossas vidas, para nós mesmos, é o versículo 12, que diz que cada um de nós prestaremos contas diante de Deus. Então, ao enfrentar as críticas e os julgamentos dos outros, é muito mais fácil nós nos lembrarmos que no final, que ao final do nossa vida, será diante de Deus, o nosso Senhor, que nós vamos estar de pé ou caídos. Então, no fim, nós vamos responder somente a Deus. Vigie em tudo quanto você for falar. Vigie e ore e abençoe aqueles que estão ao seu redor. E não vamos julgar a fraqueza do nosso irmão, mas vamos ser ponte de salvação. Vamos ser pontes de reconciliação. Vamos orar para que Deus, né, se compadeça do nosso irmão, assim como nós desejamos que Deus se compadeça de nós. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Capítulo 14 de Romanos, tão curtinho, meus irmãos, tem só 23 versículos. Leia com atenção, leia em espírito de oração, de adoração. Peça ao Espírito Santo que se revele a você, revelar Jesus ao seu coração, revelar Jesus ao nosso coração, meus irmãos. Minha irmã que me ouve, é revelar a palavra escrita, porque Jesus Cristo de Nazaré é a palavra escrita. É essa Bíblia que muitas vezes nós temos ela nas nossas mãos, quando nós a lemos, e ela tem que estar, sabe aonde? Guardada nas tábuas de carne dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Tenha
uma sexta-feira muito abençoada em nome de Jesus.